Lilian e Jorge. Esses clientes estão contratando você e querem seu parecer por escrito. Se nós temos uma omissão em um inventário, em um procedimento de inventário judicial, ou um procedimento extrajudicial no cartório, onde um bem foi omitido, foi esquecido, né, por vontade, por má fé, ou foi esquecido realmente de boa fé, esse bem que foi esquecido, nós podemos usufruir da sobrepartilha. A sobrepartilha que poderá ser feita por um procedimento judicial ou um procedimento também extrajudicial. Então, toda vez que existe um inventário feito, finalizado, que virou o formal de partilha, mas o herdeiro, a herdeira, os herdeiros, o meiro, a meira, descobriu que ocorreu a omissão de um bem, nós vamos usar a sobrepartilha. É a sobrepartilha, doutor, doutora, que vai corrigir esse erro, esse vício de omissão de bem. É a sobrepartilha. Quando nós falamos de uma situação que não foi esquecido um bem, móvel ou imóvel, mas foi esquecido um herdeiro, um possuidor dos direitos hereditários, que pode ser sim, ele, ela, irmãos, filhos, pode ser meeiros, companheiros. Se nós estamos falando de um inventário que foi feito, judicial ou extrajudicial, e ocorreu o esquecimento de um herdeiro, nós vamos usar o instituto, então, da petição de herança. Tá? Então, professor, como que eu conserto o inventário que tem omissões, ou omissões de bens? Sobrepartilha. Como eu conserto o inventário, né, conserto um termo didático que nós estamos usando, quando ocorreu omissão de herdeiros? Eu vou usufruir da petição de herança. Tá? Então, os dois institutos, as duas ferramentas nesse caso prático, devem ser a orientação que você vai passar por escrito para o seu cliente. Então, você vai falar para o Lilian, você vai falar para a Lilian, para o Jorge, né? Por escrito, você vai escrever isso. Jorge, Lilian, nós temos dois institutos, a sobrepartilha para omissão de bens. Não é o caso. Nesse caso, foi uma omissão de herdeiro, porque apareceu um irmão novo, de um novo relacionamento, fruto de um novo relacionamento, o Carlos. Então, o Carlos poderá fazer, sim, uma ação chamada petição de herança, para conseguir a nulidade e para conseguir ter acesso direito à partilha de bens. Então, muito interessante, muito importante, vale a pena a gente bater um papo sobre isso, tá? Então, nós temos duas situações importantes aqui, que tem a ver com o mesmo caso. Duas situações que devem ser informadas ao cliente, para que, de fato, ele tenha ciência que é possível consertar o inventário quando existe uma omissão de bens ou uma omissão de pessoas, tá? Então, é importante bater um papo sobre isso. Vamos lá, outra situação importante que eu queria falar com você, nós temos prazo para isso, né? Temos prazos, isso é importante bater um papo sobre isso. No que diz respeito à petição de herança, nós temos que ter a ideia que essa petição deverá ser proposta pelo herdeiro não reconhecido, esse herdeiro que não fez parte do inventário, esse herdeiro que foi muito prejudicado. Ele tem um prazo de 10 anos, atenção, 10 anos, 10 anos contados a partir da abertura de sucessão. Então, o herdeiro que quer correr atrás dos seus direitos, o herdeiro, a herdeira, que não teve os seus direitos reconhecidos, o herdeiro que foi prejudicado, que não foi reconhecido dentro do inventário, do procedimento de inventário judicial e extrajudicial. Ele tem 10 anos para pleitear isso, tá bom? E nós vamos contar a partir da abertura da sucessão. Esse é o prazo correto que nós devemos usar. Lembra você que a petição de herança é uma ação judicial. É uma ação judicial que tem esse nome, é uma ação, uma medida judicial. Então, o nome da ação, professor Júlio, ação de petição de herança. Essa ação de petição de herança, ela foi introduzida no Código Civil, no artigo 1824. E o artigo ele esclarece o texto desta forma aqui. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Então, está aqui a regra. Outro fundamento importante da petição de herança é a proteção da qualidade do sucessor, tendo em vista o princípio que você conhece, muitas vezes lá da graduação, mais teórico, sais in, tem que fazer biquinho. Desde a abertura da sucessão da herança, pertence ao herdeiro, por isso existe esse vício, conforme o artigo 1785, tá? Então, ponto importante. Como eu falei para você, a sobrepartilha, nós temos as hipóteses permitidas e definidas.
Vou usar a sobrepartilha, diferente da petição de herança, que é uma petição, é uma ação judicial, que vai correr pelo Poder Judiciário. A sobrepartilha eu posso fazer no cartório de forma extrajudicial. A sobrepartilha posso fazer no cartório e também posso fazer no Poder Judiciário. A sobrepartilha tem a ver, então, com os bens sonegados, os bens omitidos, diferente da petição de herança, que tem a ver com o herdeiro omitido, tá? Fundamento importante, então, da sobrepartilha. Artigo 1992. O Código de Processo Civil também, 1040 também, tá bom? Então, nós temos a sobrepartilha. É importante lembrar também que tem até o crime, se essa sobrepartilha se foi proposital, se o herdeiro, o inventariante, omitiu um bem de forma proposital, existe até uma penalidade que esse herdeiro, esse inventariante pode sofrer, que é a remoção do inventariante que sonegar ou ocultar ou ainda desviar do espólio bens, tá? Isso lá no 995 do Código, tá bom? Nós temos outras medidas judiciais que podem ser usadas também em sede de inventário, a nulidade e a anulabilidade. Lembra você que a nulidade é um vício grave, então não tem prescrição. A ação declaratória de anulidade, ela tem prescrição, porque são vícios do negócio jurídico. Também medidas judiciais que podem ser aplicadas em situações parecidas de inventário, mas normalmente no inventário nós vamos seguir essa linha, porque nós temos ações específicas. A sobrepartilha para omissão de bens e a petição de herança para omissão, sim, de um patrimônio, de um bem móvel ou imóvel, tá bom? Lembrando que eu posso, nessas medidas judiciais, que eu posso usar a figura da antecipação de tutela e ainda a medida de tutela de provas, antecipação de provas. Isso também pode ser feito também, tá? Então, ponto importante também. Legal, né? Estudar caso prático é muito importante, porque olha como a gente consegue fazer um raciocínio jurídico. Volto aqui. Na petição de herança, nós temos uma petição que vai ter aí 3, 4, 5 laudas no máximo, tá? É uma petição que não adianta você tentar exagerar na escrita, não. Nós temos uma petição mais simplificada, que é um direito posto. Sou herdeiro, também sou herdeiro e fui omitido no inventário. A petição de herança não adianta falar muito, né? Encher de jurisprudência, não. A petição de herança, o ideal é que você tenha em mente uma estratégia de provar o vínculo de herdeiro. Então, documentos que provem isso, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, RG, CPF, o RG ou uma certificação profissional que você tenha o nome do pai, da mãe, se for o caso. São esses documentos que eu preciso juntar para que eu tenha a procedência do pedido, sucesso nessa demanda de petição de herança. Além de trabalhar com uma petição simples e didática e objetiva, eu tenho que usar os documentos para fazer prova. Nós temos o artigo 319 do Código de Processo Civil, que é o artigo que nós vamos usar também na petição de herança, seguindo todos os requisitos, endereçamento, que é para várias famílias ou sessões, lembrando que é por dependência, normalmente é por dependência, porque de fato nós temos uma situação que o juiz ele fica vinculado ao processo, né? Outra situação importante também dentro dessa petição de herança, os fatos devem ser contados de forma resumida, os fundamentos, nós vamos usar o artigo que eu acabei de passar para você, né, usando o artigo 1784, que é o artigo que vai fundamentar, traz aí realmente uma sequência de informações, o 1824. Lá no pedido nós vamos pedir a nulidade, então veja que isso é importante, hein? Na petição de herança nós vamos pedir a nulidade para que o inventário seja feito novamente. Porque se for omitido um herdeiro, diferente da sobrepartilha que dá para consertar, no inventário não. No inventário, o bem eu consigo consertar com a sobrepartilha. Tá? Na petição de herança, não dá para consertar. Então eu vou pedir a nulidade de tudo que eu falo é da escritura pública e também do registro. Quando o inventário foi feito de forma judicial, eu vou pedir a nulidade do inventário judicial, da sentença. E se foi registrado, vamos dizer que os herdeiros de má fé registraram, mesmo sabendo que tinha um irmão, uma irmã, que foi omitido um herdeiro também,
vai gerar o efeito na nulidade do registro. Tá? Então, é uma ação, por mais que seja uma ação simples em relação ao peticionamento, não vai ultrapassar 10 laudas, 10 folhas, é muita folha, é muita lauda, mas o grande objetivo dessa petição de herança é pedir a nulidade de todos os atos. Então, professor, dá o pulo do gato, uma dica prática aqui. Pedir a nulidade, requerer a nulidade de todos os atos. De todos os atos. Por que todos os atos? Porque tudo depende da prática. Né? Talvez o inventário tenha sido feito, o inventário judicial, mas não foi registrado, por falta de condições financeiras, por falta de orientação. E a mesma coisa acontece com a escritura pública. Talvez a escritura pública de inventário tenha sido feita, mas não foi registrada, não gerou a publicidade. Então, o ideal é que você, numa petição de herança, requer a nulidade de todos os atos, inclusive o registro, caso tenha feito. Fica legal, fica bacana. Requer a nulidade de todos os atos, inclusive do registro, caso tenha sido feito. Tá? Professor, qual que é o valor da causa dessa ação de petição de herança? Conforme o artigo 319, nós vamos usar o valor da causa do monte mor, que é um conjunto de bens. O mesmo valor da causa do inventário é o valor da causa da petição de herança. Lembra você que nós não estamos pedindo a inclusão de um bem que foi omitido, nós estamos pedindo a inclusão de um herdeiro. Então, o procedimento de inventário que foi feito, seja judicial ou extrajudicial, nós estamos tentando judicialmente a nulidade. Então, esse é o grande objetivo. A petição de herança, a tabela da OAB, eu falo que é muito ruim, né, gente? A tabela da OAB é horrível. A tabela da OAB não corresponde à realidade, não corresponde. A tabela da OAB, além de não corresponder à realidade, ou o valor é muito superior em poucas ações, ou ele é muito inferior à prática jurídica. Quem cobra a tabela da OAB está perdido. Nós sabemos que a tabela da OAB deve ajudar o advogado no sentido de ser o valor mínimo, mas não corresponde ao ideal, porque muitas vezes o gasto do serviço de tempo, do serviço intelectual do advogado, da advogada, é muito maior, calculando em termos de honorários o que está estipulado ali na tabela da OAB. Então, infelizmente, além de ter essa falha em relação ao que realmente existe na prática, na tabela da OAB, nós também não temos muitas ações cíveis, trabalhistas, ações de direito empresarial. Não temos mencionamento dessas ações. Isso dificulta a cobrança de honorários. A tabela da OAB, ela é estadual. Nós temos aí o Conselho Federal. Abaixo do Conselho Federal nós temos as seccionais. A seccional, que é estadual, ela pode ter ou não braços de apoio para ajudar. O primeiro braço que aparece é a subseção. A subseção é o braço de apoio da OAB. O segundo braço que aparece de apoio é a Casa do Advogado, né? A Caixa do Advogado, a CASP, a Associação dos Advogados. Então nós temos aí departamentos, órgãos, que são verdadeiros braços para ajudar a OAB estadual, que é a seccional. A tabela da OAB, ela é estadual, que também, na minha opinião, é um grande erro. Por mais que nós temos certamente conhecimento que de um estado para o outro muda muito. Talvez num estado um divórcio é 5 mil, no outro estado é 10 mil, no outro estado é 2 mil, porque depende muito do poder aquisitivo do estado, depende muito da demora do judiciário, depende muito da burocracia, vários fatores que vão determinar. Mas deveria sim ter uma tabela única, unificada, igual a tabela FIP de carro. Acho que dá muito certo isso. Quanto custa o divórcio? De 2 mil a 5 mil. Olha que legal. Eu conseguiria criar um valor mínimo e um valor máximo, diferente do que é hoje. Só existe o valor mínimo, que não corresponde à realidade, e deveria também, de fato, a OAB consertar essas omissões que nós temos. Petição de herança, dificilmente você vai encontrar na sua tabela da OAB do seu estado, não só essa ação, como várias outras ações que não tem. Então, quais seriam os honorários que deveriam ser cobrados, professor Júlio? É uma petição complexa, apesar de ser uma petição enxuta, volto a falar, não é uma petição que você vai escrever 20, 30 páginas, mas é uma petição que você precisa dominar o assunto, até para não cair em erros, né? Até para não fazer sobrepartilha, até para não fundamentar errado. O grande objetivo da petição de herança, o grande fundamento da petição de herança é a nulidade, é a nulidade do inventário.
é a nulidade da decisão, da sentença de inventário ou da escritura pública e do registro também. A petição de herança ela anula a decisão ou a escritura pública e todos os seus atos posteriores. Nulidade. Qual que é o efeito de nulidade? Como não tivesse existido. Então, não é a complexidade para o advogado que faz a petição de herança, não está só no conhecimento intelectual e no peticionamento. É no correr atrás depois. Porque depois que você consegue uma decisão positiva, procedente da petição de herança, você consegue um resultado favorável para o seu cliente, você vai ter que acompanhar até o final. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que ir lá no cartório. Você vai ter que informar o judiciário que aquela sentença não vale mais nada. Você vai ter que protocolar isso no cartório. Você vai ter que obter informações no cartório. O Brasil é muito grande, nós não temos padrão em relação a nada. Por isso eu peço a você que, quando tem a oportunidade de advogar numa situação onde ocorreu a omissão de um herdeiro, a omissão de um herdeiro é petição de herança, você saiba analisar muito bem o caso, porque é complexo. E volto a falar, o advogado tem que trabalhar com uma hora técnica de trabalho. Você tem que calcular quanto tempo de estudo, quanto tempo você vai perder indo no cartório, quanto tempo você vai gastar para auxiliar o seu cliente, com qualidade, com excelência. Então, muita atenção em relação a isso, é um ponto que eu queria trazer para você. Mais um ponto interessante, o mesmo raciocínio nós vamos usar para fazer a ação ou procedimento sobre partilha. Tempo. Quanto tempo você vai usufruir do seu trabalho, o seu escritório, para ajudar o seu cliente. Então, pense nisso, esse é o raciocínio que, de fato, deve ser usado numa gestão dentro da advocacia, tá? Nós temos aí advogados, o mercado é muito diferente de um estado para o outro, mas a petição de herança, nós temos aí um percentual que não, dos nossos colegas advogados, que não cobram menos que o valor de R$10 mil. Professor, quanto que custa um procedimento de petição de herança? No mínimo, o caso mais simples do mundo, com um monte-mor, com um patrimônio do falecido, muito humilde, vamos dizer assim, muito simplório, o valor mínimo para uma atuação, o que a gente vê no mercado imobiliário, no mercado também de honorários advocatícios, no Brasil todo, no mínimo R$10 mil. Isso no mínimo, na situação muito humilde, na situação que o cliente realmente está brigando pelos seus direitos, muitas vezes nem tem bens envolvidos. Numa situação que tem um patrimônio gigantesco, uma situação que tem um patrimônio de milhões, aí os valores são outros, Aí nós estamos falando de uma ação onde os honorários vão ser baseados, sim, no monte-mor real. Tudo com bom senso, claro, mas tem que ser feita uma análise diferenciada, tá? Então, pontos importantes para que possamos aqui também sempre aproveitar esse momento prático para a gestão do escritório, tá? Volto a falar, professor, quanto tempo dura esse procedimento? Esse procedimento, gente, aqui, opa, o professor voltou. Esse procedimento de petição de herança, no judiciário, que ele é feito através de ação, nós estamos falando aí de pelo menos aí uma ação de 2 anos, tá? Nas ações que o professor teve a oportunidade de atuar em petição de herança, com base nas pós-graduações que o professor toca no Brasil todo, como coordenador, percebo que essa ação dificilmente, o tempo vai ser inferior a 2 anos. Nós temos uma ação que, de fato, ela dura o seu devido andamento de 2 anos até 3 anos. É uma ação demorada, sim. Por isso, é uma ação que talvez o advogado cobre manutenção mensal, é uma ação que a advogada talvez cobre um valor de honorários realmente mais considerado, para suprir seus gastos, porque nós temos uma situação que é um procedimento demorado, sim. Demorado e trabalhoso, que tem um pós-atendimento. O advogado, nessa situação, terá que correr atrás dos registros. Se são vários imóveis, você vai ter que ir cartório por cartório. Ah, professor, mas isso é fácil, eu vou pedir via ofício. Hoje nós temos o princípio da economia processual. Muitas vezes o próprio judiciário não. Doutora, você ganhou ação, seu cliente ganhou ação de petição de herança, o ofício está aqui, você retira e leva nos cartórios. Então, aquilo que existia lá no passado, manda para o contador do fórum. Não tem mais, contador no fórum não tem. Hoje nós estamos passando por um momento de jurisdição defensiva. O judiciário, se você não tomar cuidado, se você não dominar o assunto, o judiciário se livra do processo, se livra mesmo, você sabe disso.
quantos julgados mal feitos, né? Não vamos generalizar, nós temos muitos juízes com um trabalho intelectual muito bem feito, um trabalho de gestão muito bem feito, juízes que amam de fato o que fazem, mas nós temos muita gente aí nesse mercado trabalhando, prestando serviço para o Poder Judiciário que não está afim, não gosta do que faz. E aí você sabe que existe a aplicação da jurisdição defensiva. Vou me livrar do processo para bater a meta do CNJ. Eu preciso bater meta. Não existe um julgamento feito com cuidado. Existe sim, como que eu vou me livrar do processo, qual que é o fundamento mais fácil para poder me livrar da situação aqui. Não vamos generalizar nunca, né? Nunca podemos generalizar nada na nossa vida, mas existe uma jurisdição defensiva. Então, muito cuidado em relação a isso. Por isso, explique para o seu cliente que é um procedimento demorado, leva de 2 anos a 3 anos, a média, pode ser muito mais, pode ser menos, dependendo de alguma região, que é difícil, tá? Então, precisamos aqui bater um papo sobre isso. Volto a falar, essa prestação de serviço, tanto na sobrepartilha como também na ação de petição de herança, você deve fazer um contrato de honorários bem feito, bem elaborado, para poder, de fato, ajudar o seu cliente, tá bom? Vamos pregar sempre pela excelência, né, do nosso trabalho.